casa feminista. Calma, não se assustem, não era uma casa assim tão diferente das outras. Quer dizer, se calhar era um bocadinho. O que é isto de crescer numa casa feminista? Eu cresci a ver o meu pai e a minha mãe a fazerem mais ou menos as mesmas tarefas. Eu não cresci só a pedir amor à minha mãe ou a ter só respeito pelo meu pai. Eu cresci a ter amor e respeito pelo meu pai e amor e respeito pela minha mãe. E aquilo que eles me ensinaram desde pequenina era que eu podia ser aquilo que eu quisesse, independentemente do género, do sexo com que eu nasci. E que homens e mulheres podiam fazer exatamente as mesmas coisas, bastava quererem e trabalharem para isso. E que isto era mais ou menos o conceito do que era o feminismo. Como eu cresci um bocadinho e fui para a escola primária e comecei a dizer às pessoas que era feminista. E os outros miúdos da minha idade, eu confesso que na altura também não sabia muito bem ainda definir o conceito, olharam para mim com um ar assim um bocado estranho e começaram a dizer: tu não gostas de meninos, tu gostas é de meninas. Enganaram-se. Depois eu cresci mais um bocadinho e voltei a insistir na questão do feminismo. E expliquei aos meus colegas, já um bocadinho mais velhos, como é que era a vida lá em casa. Que um dia era a minha mãe que fazia o jantar e nesse dia o meu pai lavava a louça, que no dia a seguir era ao contrário, que os dois eram os meus encarregados de educação para não ter que ser sempre o mesmo a faltar ao trabalho para poder ir às reuniões na escola, que os dois alternavam as idas comigo ao pediatra e que os dois tomavam todas as decisões da minha vida e tinham todas as responsabilidades só para mim. Eu não estava apenas destinada a ser educada mais pela minha mãe. E toda a gente achou isso muito estranho. Chegaram inclusive a dizer que a minha mãe era uma preguiçosa, que não queria trabalhar, porque mulheres que não lavavam sempre as escadas e que não lavavam sempre a louça e que não faziam sempre o jantar, eram isso mesmo, preguiçosas. E durante muito tempo eu habituei-me a ter fora de casa inputs diferentes daqueles que eu tinha em casa sobre o que era o feminismo. E confesso que até muitas vezes me calei por causa disso, porque fiquei a achar que era uma coisa tão mal vista, com uma conotação tão negativa, que não valia a pena estar a discutir. Quando, no fundo, e aqui vou já desvendar um bocadinho sobre aquilo que eu vou falar mais à frente, o feminismo é hoje aquilo que sempre foi, a luta pela igualdade de género, pela igualdade de direitos e de oportunidades entre os dois sexos. Depois, quando eu fui para a faculdade, e continuei a dizer que mesmo assim era feminista, chegaram a dizer-me que ser feminista era igual a queimar sutiãs, ou que significava que eu queria ser igual aos homens, ou que significava que eu queria ser um homem. Isto foi uma coisa que sempre me foi incomodando muito. Há 2 ou 3 anos eu comecei a ver as coisas a mudarem. E eu comecei a sentir essencialmente essa mudança através das redes sociais. Comecei a ver blogs de mulheres famosas a dizerem que queriam ganhar exatamente o mesmo que os homens e que eram capazes de fazer exatamente as mesmas coisas. Comecei a ver campanhas virais, como uma que se passou há uns anos nos Estados Unidos, em que um estudante universitário chamado Brock Turner teve uma pena muito leve de 3 meses por ter violado uma colega. O juiz alegava uma coisa do género de que ele tinha sido ligeiramente provocado pelas circunstâncias. E gerou-se uma campanha viral, completamente viral nas redes sociais, a denunciar a situação. E foi aí que eu comecei a perceber, fui ler um bocadinho, fui ler artigos internacionais, comecei-me a virar mais para os livros, e fui-me a perceber que estaria a nascer uma nova vaga de feminismo, que luta exatamente pelas mesmas coisas, mas que já não está tão fechado na academia, já não está tão fechado sempre nos mesmos grupos de discussão, como era o meio intelectual, por exemplo, e que junta diferentes tipos de mulheres. Nós hoje vemos aquelas modelos super giras da Victoria's Secret que desfilam em fato de banho e em lingerie, a depois a manifestarem-se nas ruas por salários iguais, contra o assédio sexual verbal, por direitos e oportunidades iguais para todas as mulheres. E afinal, isto é o novo feminismo, como vocês podem ver, não tem assim nada de tão diferente. As nossas lutas hoje em dia é que são diferentes. E são diferentes porque há uma coisa que eu costumo chamar que são os números da realidade. Em Portugal, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 16,7%, a pender para os homens, claro. O que é que isto quer dizer? Que um homem e uma mulher, fazendo exatamente o mesmo trabalho, ele ganha mais do que ela. Mais de 80% das mulheres portuguesas têm aquilo que se chama a dupla jornada de trabalho, que é nada mais nada menos do que acumular todas as responsabilidades da casa e dos filhos com o trabalho. O que é que isto faz? Faz com que elas estejam mais cansadas, faz com que estejam menos disponíveis para o trabalho, porque vão ter sempre que sair mais cedo, porque têm que ir buscar as crianças à escola, porque têm que ir às reuniões de pais, porque têm de ir com os filhos ao médico. Faz com que os empregadores achem que elas têm menos capacidade ou menos disponibilidade para assumir lugares de chefia.
E aí depois vemos que existem, de facto, muito menos mulheres em lugares de chefia. Eu estou a ver aqui muitos estudantes universitários, pelo menos vocês parecem-me todos novíssimos e eu calculo que sejam estudantes universitários. Nas universidades as mulheres estão em perfeita maioria. Há mais licenciadas, mais mestradas e mais doutoradas. Sabem quantas chegaram a reitoras? Apenas 3. Sabem quantas empresas cotadas em bolsa têm ou tiveram mulheres CEO? Apenas uma. E foram estes números da realidade, desta desigualdade de género, que causaram revolta e que fizeram ressurgir este novo feminismo, ou o feminismo um bocadinho mais evoluído. É óbvio que quando eu venho para aqui falar de feminismo numa zona do globo que é favorecida, no mundo, neste contexto nacional, europeu, e nesta zona industrializada e ocidental em que nós nos movemos, vocês podem achar, mas isto já está tudo consagrado na lei. É verdade. Falta aplicá-lo na sociedade. E quando eu venho para aqui pedir estas coisas todas, que no fundo não são muito mais do que pedir a igualdade, pedir mais oportunidades, pedir para que ninguém fique para trás, convém também lembrarmos daquilo que existe em muitos outros países do globo. Convém não esquecermos que em 23 países ainda é permitida a mutilação genital feminina, em que jovens crianças e jovens mulheres são levadas à força e amarradas para serem cortadas nos genitais contra a sua vontade. Se não morrerem, ficam com marcas que as vão acompanhar para o resto da vida. Convém também não esquecer que o apedrejamento por esse grave crime que é o adultério ainda é permitido em vários países, como a Arábia Saudita, o Afeganistão, o Iémen ou a Síria. Convém lembrar-nos de outra campanha internacional de Sakineh Raminas, peço desculpa, que há uns anos, em 2010, motivou uma campanha internacional enorme, quando foi condenada por apedrejamento, precisamente por suspeitarem que ela tinha cometido adultério. Mas temos também outros exemplos, como o caso de Marte Dalev, uma jovem norueguesa de 24 anos, que há 4 anos foi condenada à prisão por sexo fora de casamento no Dubai. Ela tinha sido violada. Não é por nós não termos esta realidade que, reforço, convém sempre nunca nos esquecermos dos direitos conquistados até aqui, porque foram isso mesmo, conquistados, não foram dados de bandeja. Não é por nós não termos esta realidade que não devemos pedir mais igualdade. No fundo, o que estamos a pedir é para as gerações futuras melhores salários, melhores condições de vida, fazer com que ninguém tenha medo de querer ser qualquer coisa, fazer com que as pessoas acreditem mais no seu potencial, independentemente do género com que nasceram. Há receitas políticas e fórmulas políticas para isso. Eu não tenho soluções milagrosas. Mas há uma coisa que eu acho que é, se calhar até um bocadinho de senso comum, se pensarmos todos juntos. Muito disto começa na educação. O futuro faz do passado. E o passado é o nosso presente, aquilo que nós estamos a dar, a mostrar, a educar às nossas crianças. Não existem sentimentos de menina e sentimentos de menino. Não existem cores só de menino e cores só de menina. Não existem brinquedos só de menino e brinquedos só de menina. E o que nós podemos ensinar hoje aos nossos filhos é que eles podem ser aquilo que eles quiserem. Basta terem talento, trabalhar e um bocadinho de sorte. E isso nós podemos começar a mudar já, antes de serem implementadas leis ou outro tipo de propostas políticas. Afinal, o futuro começa agora. Obrigada, Aveiro!